Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito das profecias, como ela ocorre nos dias de hoje, e os profetas, como eles agem no dia de hoje, quem são os profetas do dia de hoje? E o que a Bíblia diz a respeito disso, porque os profetas eles se defendem nos seus atos proféticos, mas a Bíblia ela tem a palavra final, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz a respeito desse movimento profético que vem acontecendo cada vez maior no nosso país? Não podemos dizer em outros lugares, porque o Evangelho praticamente está esfriando no mundo todo, né? Não o evangelho, mas os cristãos estão esfriando no mundo todo, e ainda há fogo a poder ainda no Brasil e na África, né? Não sei se algum outro país ainda é tão fervoroso, né? Os cristãos dentro do evangelho de Jesus Cristo. Mas antes de falar a respeito disso, eu peço que você dê o like, compartilha, porque isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas. E essa é a minha intenção, passar uma mensagem. Eu não quero dinheiro, o canal não é monetizado. E a minha intenção é que a palavra chegue ao máximo de pessoas possível, se você entender que a palavra que eu estou trazendo agora, como todos os outros vídeos, vem realmente da parte da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, quem são os profetas hoje? Os profetas hoje, nós podemos dizer que existe apenas dois tipos de profetas, os verdadeiros e os falsos. Não existe meio termo. Os verdadeiros profetas, claramente na palavra de Deus, nós podemos entender que os verdadeiros profetas é aqueles que falam da palavra de Deus. E quem é essa palavra de Deus? Onde está essa palavra de Deus? É a Bíblia. A Bíblia ela é completíssima, tanto para aquele que não conhece o Evangelho, que precisa se arrepender, tanto para aquele que precisa ser regenerado após o arrependimento e aquele que precisa de ter uma nova vida com Deus. Ou seja, o Evangelho de Cristo, na Bíblia Sagrada, ele é um manual perfeito, completo para qualquer pessoa que queira ter uma vida com Deus. E ponto final. Mas existem profetas. Esses são os falsos, eu falo sem medo de errar, os falsos, e eles se levantam dizendo que Deus mandou falar que vai acontecer isso na tua vida hoje. Deus mandou falar que para você se preparar que está chegando uma bênção maravilhosa na tua vida. Esses profetas são falsos, porque eles são movidos por sentimentos. Eles sabem que todas as pessoas gostam de ouvir palavras boas, palavras de esperança. Mas as verdadeiras palavras boas e palavras de esperança é o que está na Bíblia. É que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos conduz através do Espírito Santo numa vida espiritual e que o Senhor vai voltar para nos buscar. Essa é a palavra boa e a palavra esperançosa de Cristo, pois a vinda de Cristo, a volta de Cristo, é o fato mais esperado, mais aguardado, é a iminência, dos crentes é, sem dúvida, a volta do Senhor Jesus Cristo. Profecias a respeito de bens espirituais, de que você vai casar, que você vai ter filhos, vai ser feliz, que você vai morar num lugar caro, e você vai ser próspero, e as pessoas vão ver aquilo ali, você vai dar o seu testemunho. Isso é tudo da carne, porque essas profecias são direcionadas a coisas que alimentam a carne, são profecias carnais. Então essas profecias, elas são elaboradas e ditas por homens, por darem lugar à carne, e o diabo aproveita e entra, faz ainda aquela misturazinha, porque sabe que essas profecias elas não vão acontecer. E se acontecer é porque a pessoa trabalhou, a pessoa fez por onde e alcançou aquilo. Ela pode entender que foi uma bênção, mas a maioria não vai
receber isso, eu falo por experiência, eu converso com pessoas o tempo todo. Não vai acontecer e a pessoa vai se frustrar e vai deixar o evangelho que ela nem conheceu. Ela conheceu, na verdade, ministérios de falsos profetas, e esses falsos profetas levaram essas pessoas a esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que esse tipo de profecia é o que mais aumenta no tempo todo. Você vê as redes sociais, pessoas lançando isso o tempo todo, uns para os outros. Por quê? Porque nós queremos o bem do outro, e nós sabemos o que realmente a pessoa espera, que a pessoa quer ter. A pessoa quer ter aquilo que está no seu coração. E no seu coração. Por isso, muitas das músicas e dessas mensagens proféticas dizem assim, não desista dos seus sonhos. Mas a Bíblia diz que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os sonhos aqui é caminhos, pensamentos. Caminhos e pensamentos. Porque você caminha pensando em algo que você quer ter. São sonhos. A Bíblia diz que não é assim. O que Deus tem para você é o melhor. É o melhor para você. Não que o que você queira seja bom. Você não sabe se é bom ou não. Mas o que Deus tem para você, você pode ter certeza é bom. Quando você pensa em uma casa melhor, que todo mundo pensa isso. E você vai ver que os ímpios, os ateus, os espíritas, as pessoas de outro tipo de religião, são elas, na verdade, que têm essa riqueza. Pode ver quem são os ricos, na verdade. Vê se você vê crente lá, reteté, ou seja lá do que for. Não tem. São eles que dominam a riqueza desse mundo. E o crente fica buscando em Deus uma concorrência com ele na riqueza desse mundo. Mas desse mundo nós não devemos nos interessar. Outro tipo de profecia muito grande, tem até um pastor, esqueci o nome dele, e ele é muito sensacionalista, né? Ele mostra, quando acontecem essas coisas, de um jeito que as pessoas acham que é realmente o movimento de Deus. Esqueci o nome dele, ele é careca, barbudo, é gordo, é pastor. O nome dele é aumentativo, né? Assim, não sei se é. Esqueci o nome dele. Mas ele tem muitos seguidores, aquele negócio todo. E mostra esse tipo de profecia. Pessoas falando, né? Que vai acontecer um avivamento muito grande. E essas profecias, a maioria das vezes, são falsas. Porque avivamento grande não é algo que Deus vai levar para um lugar onde as pessoas não querem. Avivamento grande é algo que vai acontecer no lugar onde os crentes sabem que tem um Deus que quer avivar todo o planeta. Só que o avivamento depende do crente, não depende de Deus. Deus já está pronto. Ele fala assim, por mim o avivamento já está aí. Porque o avivamento não é Deus vir e sair tocando em todo mundo e as pessoas se convertendo. Não, o avivamento é a pessoa pregar o verdadeiro evangelho e levar a salvação de Cristo para essas pessoas. Ou então, o que vai acontecer? O que é avivamento? Avivamento é vivificar pessoas, ou seja, é uma regeneração. Pessoas que estão mortas vão ser avivadas pelo evangelho. Então, o avivamento, quem faz é o crente. O Jesus disse para nós avivarmos o mundo todo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Ou seja, ele está dizendo, ide por todo o mundo e avivai toda a criatura com o evangelho. Ou então, avivamento, movimento de avivamento, Deus já liberou para todas as pessoas. E isso depende do povo. Do povo. Porque o povo, por isso que o Antigo Testamento é importante, que você vai ver toda a história de Israel com Deus. Deus está o tempo todo querendo avivar Israel, e ele diz o meu povo. Mas o povo não quer. O povo não quer. Aí tu vai ver 2, 3, 4, uma meia dúzia lá, que realmente querem e buscam a Deus, que são os profetas. E algumas outras pessoas. E você não vai ver isso. E você vê que hoje é a mesma coisa. Existe um movimento gospel, existem palavras que são elaboradas para agradar pessoas e não para avivá-las, como se deve avivar dentro do Novo Testamento. Você vê que não tem nenhuma palavra dura, nenhuma palavra difícil dentro de uma pregação dessas igrejas. A maioria é igreja escura, igreja preta, igreja não sei de quê, igreja papapá e tanta coisa, e todo mundo lá,
mostrando as suas riquezas, dando seus testemunhos dos seus carros. Muitas delas vão jogadores de futebol. As pessoas acham que Deus está fazendo uma obra no futebol. Não está. Não está. Tá. Jogadores de futebol convertidos são pouquíssimos. Que vão para a igreja são muitos. Porque uma pessoa convertida não vai dar testemunho do dinheiro que ganhou, mas vai dar testemunho da salvação que ela recebeu de Cristo. O testemunho é de salvação, não é de coisa desse tipo. Então o avivamento é algo que pode acontecer aí na tua casa agora. Aí na tua vizinhança, na tua escola. É você que começa a avivar, você é a brasa, você é que vai avivar. Mas você quer pregar o Evangelho? Você quer, na sua escola, ou no seu trabalho, na sua universidade que você está, você quer, assim, entre aspas, fazer um papel de idiota, porque eles vão te atacar? É isso que você quer? Os profetas do passado faziam isso. Porque as pessoas não aceitavam a palavra dos profetas de Deus, mas aceitavam a palavra dos falsos profetas. Tanto é porque você vai ver que Saul, ele tinha uma penca de profetas que estavam o tempo todo profetizando para ele. Tudo falso profeta. Mas o profeta de Deus era rejeitado. E os profetas de Deus foram rejeitados o tempo todo. Tanto é que Jesus disse que o povo apedrejava e matava os que eram enviados. Os profetas. Aí que tipo de profeta você é? Aí eu te pergunto, tu és um profeta? Porque o profeta, ele fala o que Deus manda. Olha lá, vê, lê, tenta reconhecer, faz um estudo a respeito dos profetas. O profeta de Deus verdadeiramente fala, tu vai falar o que eu mandar, o que Deus falava. Hoje em dia Deus manda falar do evangelho da salvação, de que a pessoa, se não aceitar Cristo, vai para o inferno, a pessoa, mas aí é muito difícil falar isso para a pessoa, né? A gente tem que falar da coisinha mais doce. Quer falar da coisa mais doce? Vai vender doce. Vai vender bolo, vai vender não sei o quê. O evangelho, ele é doce e amargo. Olha lá em Apocalipse. Ele é doce quando ele alcança. Quando a pessoa é alcançada, entende as coisas de Deus, então a pessoa passa a ter uma vida mais doce. Mas por outro lado ele é amargo, porque a palavra ela confronta. E ela nos coloca em uma atitude, muitas das vezes, perigosa. Porque você pode perder a amizade, você pode perder o seu emprego. Não estou dizendo que lá no teu emprego tem que ficar profetizando e pregando o tempo todo. Há momento de trabalhar e há momento de você falar do Evangelho. Porque eu trabalho, por exemplo, com lanches, então eu sou o meu patrão, não tem problema nenhum. E toda hora uma pessoa chega ali, toda hora que eu digo, não, acontece muitas vezes pessoas chegarem e confrontarem, porque sabem que eu sou cristão, e eu ali mesmo já mando logo o Evangelho vivo de Cristo, o Evangelho cru, o Evangelho que João Batista pregava. Olha como é que João Batista pregava. Eu quero ver você que diz que é profeta, chegar no lugar e chamar todo mundo de raça de víboras, suas cobras, suas jararaca, cascavel azul. Quero ver você fazer isso. Se tu tem coragem de fazer isso. O profeta de Deus, ele não tem obstáculo. Ele não tem obstáculo. Ele tem um condutor. Não interessa se existe uma montanha na tua frente ou se existe um mar. Tu passa dentro da montanha, tu passa por cima do mar. O profeta de Deus, ele passa por cima de todas as coisas que se levantam contra o Evangelho. Mas se você quer amenizar os inimigos do Evangelho, porque você não quer ser uma pessoa dura, esquece. Você não serve para profeta. Você não serve para profeta. No mínimo, você vai servir para ser um crente de igreja. Para profeta você não serve. Porque o que a pessoa precisa ouvir não é o que você acha. As palavras que devem ser ditas ao pecador, que precisa de um avivamento, não é a palavra bonita que você elabora, não é a palavra bonita que você vai ver aí alguns desses pregadores dizendo que é só buscar ter força, foco, fé, que você vai conseguir o que você quer, que não sei o quê. Não é isso. O Evangelho é Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo veio para trazer salvação. Se você aceita a Cristo, você é salvo. Se você não aceita, você já está condenado ao inferno. Mas essa condenação ela pode mudar enquanto você estiver vivo. Mas depois que morrer, acabou.
Esse é a palavra doce e amarga do Evangelho. Então o profeta que fica aí profetizando, viajando, igrejas para tudo quanto é lado, né? morando no meio dos ricos, morando na beira da praia, morando em casas chiques. Casas chiques. Usa aqueles ternos caríssimos, aquele sapato caríssimo. Jesus disse que os verdadeiros, que o povo de Deus verdadeiro, ele não anda de linho, não anda bem vestido, anda de bem vestidos. São os artistas, são os falsos. Como é que uma pessoa pode então fazer essa comparação? Me mostra um profeta que tinha uma vida boa. Ah, mas o fulano, Deus mandou ele comprar uma vinha. Fulano, o profeta, não sei o quê. Mostra. Mesmo que ele tivesse condição, ele não andava na rua em paz, porque as pessoas atacavam, porque ele confrontava essas pessoas. Me mostra na Bíblia um único profeta que era adorado, respeitado, todo mundo gostava. O que você vai ver mais próximo é o profeta Samuel. É o profeta Samuel. A partir dali, você não vai ver coisas tão simples. Mas o profeta Samuel também não tinha uma vida fácil. Não tinha uma vida fácil. Mas hoje, 90% dos profetas que andam profetizando por aí, todos têm uma vida muito melhor do que a vida de Samuel. Aí tu vê Isaías, tu vê Jeremias, tu vê Daniel vivia, vai lá viver no lugar dele. Vai lá viver. Vai lá profetizar para o pessoal jogar você. Ah, hoje não tem cova de leão? Não tem, mas te joga dentro do tráfico e fala que você é inimigo. Para ver se você é profeta suficiente para passar por isso. Ou então o profeta de hoje, que é o profeta do dinheiro, o profeta das viagens de avião, profeta que se hospeda em hotéis caríssimos e que faz exigências, né? Tem uns que querem toalhas, né, todas bege, né? Tem uns que querem, né, lençol de isso, ele não quer usar o lençol do coisa, sim, porque o hotel tem várias pessoas têm relação sexual naquela cama, que então ele acha que botando um lençol ali resolveu tudo. Ele quer uma dieta, né, mais balanceada, coisa mais fina. Ele quer um público grande, senão ele não prega. Ele quer um cachê bom, senão ele não prega. Isso é profeta. Isso é artista. Isso é artista. O profeta fala o que Deus manda. Eu não preciso preparar uma mensagem para pregar. A mensagem já está pronta, é de Cristo, é de Deus. Eu não faço resumo para fazer um vídeo. Não, só quando é científico. Ou quando tem muitas datas, algumas coisas assim que eu não tenho uma boa memória, eu esqueço muito, pois eu não lembro muito bem. Tanto é que eu estou querendo lembrar o nome do pastor aí que adora esse tipo de sensacionalismo, e eu não consigo lembrar o nome dele. Então veja só. Então o profeta hoje, para você não ter dúvida, não é aquele que diz, desde que o Senhor mandou falar que vai haver. Isso não é profeta de Deus. O profeta de Deus é aquele que prega, aquele que profetiza o que está na Bíblia. O que é profetizar? Profetizar é falar o que Deus mandou. Falar o que Deus mandou. E o que é que Deus manda falar? Está na Bíblia, não precisa estar argumentando com isso. Ah, o Senhor me revelou que eu vi uns demônios voando e queria entrar na casa de alguém. Isso não é profeta de Deus. A profecia de Deus é a Bíblia, ela é completa. Ela é completa. E a melhor mensagem profética que você recebe é a mensagem do Espírito Santo, que quer falar com você 24 horas por dia, mas você não percebe. Porque você quer ouvir pessoas que você vê. Mas o que você precisa ouvir, que é daquele que você não vê, mas que você pode verdadeiramente sentir, você não está dando oportunidade. Porque você está preocupado com aquilo que você quer ouvir, mas não está preocupado com aquilo que você precisa ouvir. Então é isso. Profeta de Deus é aquele que prega os evangelhos, é aquele que prega o que Cristo nos ensinou, é aquele que leva o que Cristo
nos ensinou, o que Cristo falou, o que Cristo deixou registrado, a sua palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros profetas. Os demais, todos são duvidosos, e a Bíblia diz que você deve julgar os profetas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então tome cuidado com pessoas que profetizam coisas boazinhas, coisas materiais, coisas financeiras. Corre disso e se apega a Cristo, porque Ele sim tem a verdadeira palavra profética, que você e que eu, que todos nós precisamos. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.